Fala, homens e mulheres de todo o Brasil. Eu sou o Luiz Fernando, CEO e fundador da Homens. Hoje nós estamos começando o nosso primeiro episódio de muitos aí, hein? É o nosso Pode Dizer, é o podcast da Homens. Eu estou muito feliz de estar aqui e tem uma pessoa aqui que eu posso dizer que é a pessoa que eu amo. Mas antes disso, nesse podcast, nós vamos falar sobre estética masculina, o mercado masculino, vamos falar da saúde masculina, tudo aquilo que hoje a gente trabalha na nossa rede, em todo o Brasil, tá? E a pessoa que está aqui hoje, além de ser minha sócia, além da gente construir uma ideia juntos, e também não poderia ser diferente para ser o primeiro, a mais especial de todo esse projeto. A minha irmã Arlise Souza Carvalho. É a minha irmãzinha, gente. E é isso. Eu queria, Arlise, antes da gente contar, porque muita gente me pergunta como nasceu esse negócio, como que foi, como é que foi essa ideia. E tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. E antes disso eu queria que você contasse um pouco de você, porque tem muita gente que me pergunta, né? Que você não é só a irmã do Luiz, né? Você tem a sua história. E eu queria que você falasse um pouquinho de você para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou a Arlise, sou esteticista, eu tenho 37 anos, eu tenho um filho, Cauã, que tem 14 anos. Essa paixão minha pela estética sempre foi desde criança, né? Que eu sempre usava as meninas, a nossa irmã Alessandra, para fazer maquiagem, para fazer elas desfilarem, arrumar os cabelos delas, né? E assim, até mesmo depois na adolescência, eu sempre arrumava as minhas amigas, ia sair, sempre era a última a arrumar, porque eu sempre estava ajudando todo mundo a se arrumar, né? E aí, trabalhando também, comecei a ajudar a nossa tia Odete, que é sua madrinha, né, no salão. Então, comecei a aprender, né, vendo ela trabalhar e me apaixonei por essa área, né. Eu fiz curso técnico em Química, eu fui para engenharia química, porque eu queria fazer a engenharia química, mas para trabalhar na área de cosméticos. Então, tudo ligado à estética, né? E eu gostava, sempre gostei. Isso foi antes de trabalhar na produtora? Sim, foi. Foi, né? Eu parei a engenharia quando eu engravidei do Cauã, né? Ah, verdade. E aí, acabou que quando eu engravidei dele, eu não consegui voltar para a faculdade, né? Ah, entendi. E aí eu só consegui depois de 4, 5 anos de idade dele, né? Voltar para a faculdade, e aí é onde eu vi que abriu o curso de estética em Uberaba, e não tinha, né? Tanto que eu fui a segunda turma da faculdade. Ah, era um curso recente, então? Aqui em Uberaba, né? Ah, que em legal, não sabia. outras cidades já existia esse curso, cidades vizinhas aqui, já era um curso antigo, mas em Uberaba era um curso novo, né? E era uma única faculdade que tinha aqui. E o Cauã tem quantos anos? Cauã tem 14 anos, né? 14 já, 14 né? anos. Tá maior do que a gente. Ele é grande, ele é muito grande. Mas, Arlise, até aqui, né, a gente estava conversando aqui antes de a gente começar, que esse é o nosso primeiro episódio. Eu estou muito feliz que hoje eu estou num ambiente que eu confio, que eu acredito, e um dos donos aqui, os dois, né, são muito amigo meu. E a gente entrou no assunto da irmã dele trabalhar com ele, né? E eu lembro que na época que eu tinha produtora, você, irmã minha, também trabalhava junto comigo, né? E eu vejo que quando eu fiz o convite para você, claro, eu precisava de uma pessoa de confiança, mas eu lembro que eu olhava muito pelo fato de você ter engravidado na época, né? Sido mãe. Eu vi que você precisava de uma oportunidade de trabalho. Na verdade, sim, mais do que uma oportunidade, né? Porque quando eu engravidei do Cauã, eu estava sem trabalhar, então eu fiquei praticamente... E é mais difícil arrumar emprego dessa fase, né? Ninguém contrata, né, nessa fase.
Até mesmo porque você vai iniciar um trabalho e logo você vai ter que parar, né? Então, não tem como. Então, eu fiquei praticamente 2 anos, né? Porque são 9 meses, né? Até a criança nascer, mas eu fiquei sem trabalhar até 1 ano de idade do Cauã, né? Eu até tentei trabalhar em outro lugar, só que aí ele começou a chorar demais, né? E eu tive que voltar para casa e não dei continuidade. Só que aí trabalhando com você, você fez o convite, ele já tinha 1 ano de idade, Ficava né? mais fácil. Ficava mais fácil, porque eu podia tanto levar ele, ou então sair da empresa e ir lá ficar com ele. Mas uma coisa que, assim, quando eu fiz o convite, e quando você saiu de lá, e eu via que você estava lá, trabalhando comigo, mas o seu sonho mesmo era a estética, entendeu? Você estava lá fazendo aquele trabalho, não, eu vou ajudar meu irmão. Acho que você estava lá mais por isso. E, claro, né, tinha a parte financeira, com filho e tudo, mas eu acho que você estava lá mais assim, vou ajudar meu irmão. Mas hoje, quando eu penso e lembro disso, eu falo assim, cara, eu estava prendendo ela no sonho dela, que, igual você falou, você sempre foi uma pessoa de maquiar alguém, de fazer o curso de estética, sempre gostou dessa área e lá era uma área que você estava lá, mas não era o seu sonho, né? Mas assim, eu não me via nessa oportunidade aqui realmente, naquele início, né, aqui em Uberaba. Porque para você trabalhar hoje nessa parte, vamos supor, fazer maquiagens, faz um curso e vai trabalhar nessa área. Então, eu não me via trabalhando em algum lugar, porque, igual nós conversamos uma vez, eu aprendia só de olhar. Então, eu reproduzia maquiagem, eu nunca fiz um curso de maquiagem. E aí você lembra o tanto que as minhas maquiagens... Era muito boa, né? Todo mundo Todo... elogiava, verdade. essa parte. Então, eu nunca tinha feito nenhum curso, eu sempre aprendi olhando as pessoas fazer e reproduzia. Só que eu nunca também tive coragem de trabalhar sem ter uma graduação, né? Então, não me via, né, nesse mercado para poder trabalhar dessa forma. Uhum. E é onde eu fiz, antes do Cauã nascer, eu fiz engenharia química, né? Curso técnico de química, engenharia química, mas quando eu estava no terceiro período de faculdade, eu engravidei do Cauã. Uhum. Mas não conseguia voltar também para a faculdade mesmo depois que ele nasceu. Então... Arlise, mas assim, em relação à parte de estética, né? Quando você foi realizar seu sonho de estudar estética e tudo, eu lembro que eu tive um problema pessoal de saúde, né? Eu tive câncer na época e eu lembro que você ainda estava estudando ainda. Foi onde eu olhei para mim, né? Que as pessoas perguntam, como que você começou a se cuidar? Por que que eu estou falando isso? Hoje, o maior desafio nosso, né, desse projeto, é mostrar para os homens, né, que precisa se cuidar, não olhar, porque o homem nasceu, né, ele olhando para ele, cuidando, não olhando para ele, olhando só para a família, para o lado financeiro, só para o trabalho. E eu vivi uma vida muito assim, só focado no trabalho e não olhava para mim, né? E uma coisa que eu vejo, que quando eu comecei a alimentar bem, a treinar e tudo, eu fui buscar uma ajuda com você. E eu lembro que você já tinha uma sala. Acho que assim, acho que é bom a gente contar isso, porque as pessoas querem saber por que eu comecei a olhar para mim e depois como que surgiu a ideia da Homens, entendeu? Então eu tive um problema de saúde, fui buscar ajuda, me tratei, comecei a fazer esporte e eu vi que o negócio estava indo muito bem, mas aí tinha travado o resultado, porque normalmente quando você começa, ele dá aquele resultado, mas de repente para. E eu vi a oportunidade na estética da gente... E eu fui num salão de beleza, né? Um salão de beleza que para mulheres, lá não era nem uma clínica, era um salão de beleza que tinha uma sala. E eu cheguei lá e eu lembro que tinha assim umas 20 poltronas dessa daqui
tudo cheio de mulher. E aí chegou a namorada de um amigo meu, perguntou o que eu tava fazendo lá, eu não tive coragem. E como eu trabalhava com marketing, né, com produção de vídeo e tudo, eu falei que eu tava fazendo a propaganda de lá. Não tive coragem de falar. Na época foi... porque imagina isso há 6 anos atrás, né? Foi bem difícil pra mim, que tem até história que uma vez eu viajei com um amigo meu que eu não tinha coragem de secar o cabelo, entendeu? De vergonha, de achar que quem seca o cabelo era mulher. E aí lá eu não tive coragem, um preconceito, né, meu errado, mas assim, não falei, te contei, e aí eu queria muito que a gente contasse essa história, né? Que a partir do momento que me chamaram para ser atendido por você, eu lembro os procedimentos que você fazia lá na minha barriga, lá, que era aquela, né, passava aquele filme, eu ia embora com aquele negócio tudo roxo, verde, argila papel com filme, papel filme. Mas o que você gostava era do que sugava, né? Mas aí eu tava ali deitada na maca, né, e eu te falei, e aí como é que foi? Conta aí pras pessoas, vou deixar você contar. Na verdade, eu sempre recebia muita indicação para atender homens, né? Porque há 6 anos atrás ninguém queria atender homem. É isso mesmo, isso é legal você falou. Ninguém queria atender o homem. Então eu recebi uma ligação e eu fazia massagem naquela época e ele falou: moça, eu estou ligando para Uberaba inteiro, ninguém me atende e eu só quero fazer uma massagem. Eu falei: não, tudo bem, eu passei o meu endereço e agendei com ele e ele passou a ser meu cliente, né? De toda semana fazer massagem comigo e aí vieram várias indicações. Só que alguns homens chegavam lá e falavam: olha, eu amei a sua massagem, seu trabalho é maravilhoso, só que eu não me sinto confortável nesse lugar. Porque não sei se você, igual você falou, a quantidade de poltrona que tinha na recepção, né? De mulheres? Sim, de mulheres fazendo... Não, lá era um ambiente totalmente feminino, né? Mas era muitas mulheres lá sendo atendidas, mas é um salão que ele é aberto, né? A recepção, você já vê todo mundo fazendo cabelo, fazendo unha. Então, você chega na recepção, você tá vendo todo mundo. E aí, os homens se sentiam desconfortável no ambiente, por mais que era no segundo andar, né? E daí, você também se sentiu desconfortável no dia. Aí você falou pra mim: vamos sair daqui e montar a sua sala em outro lugar. Aí eu falei: Luiz, eu acho que vai dar na mesma. Se eu pudesse, eu tinha uma clínica de estética só para homens. Aí você: nossa, como que eu não pensei nisso antes? Mas passou 2 dias, você já estava com a sala lá no Leandro Maia, já estava olhando a sala. Aí eu lembro que aí eu tava deitado na maca nessa hora, assim, ó. Lembro direitinho. E aí você tava lá fazendo um negócio lá na barriga. Eu falei: meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? E aí eu falei: tá aí a oportunidade de negócio. Porque na dor, o empreendedor, como que ele cresce hoje e quando ele desenvolve um projeto? É na dor. Ele vê uma dor e ele quer resolver. Os grandes projetos nasceram assim, pode olhar, todas as empresas. E como eu tenho esse perfil empreendedor, né? Tive produtora de vídeo, tive casa de festa, fui entrando em várias coisas, sempre muito articulado. Naquela hora ali eu vi uma oportunidade de negócio que não estava resolvido, que não tinha. Eu já, olhando assim para o mercado, eu já não tinha visto algo assim. E a hora que a gente falou sobre isso, falei: tá aí a oportunidade de negócio. E aí eu lembro que aí eu acertei lá com você, fui embora para casa, isso era numa sexta-feira, aí eu fiquei pensando sábado, aí eu não saí no sábado, fiquei em casa, no domingo eu não saí, te chamei lá no domingo, eu tenho a foto até hoje, do dia que eu te chamei lá, e falei: Arlise, vamos montar esse negócio junto, vamos tirar a sua sala lá. E você: meu Deus, você é doido mesmo, meu Deus. Porque era um negócio... Realmente, não pode falar nada pra você, que no outro dia você já tá sonhando. Porque esse é o perfil do empreendedor, que é o sonhador realizador.
E eu sou muito assim. Então, foi aonde a gente junto ali começou a pesquisar sobre isso, começou porque dá aquele friozinho na barriga porque a gente não conhecia, né? Você tinha uma sala, mas você não tinha uma clínica, né? Com várias pessoas trabalhando. Eu vinha da área da publicidade. Eu não tinha experiência com estética. E ali a gente teve a ideia. Eu já como eu sou um empreendedor mão na massa, já comecei a ir atrás, achei a sala. Aí depois a gente foi construir a logo e a marca juntos. E depois o projeto. E depois de 2 meses a gente já estava inaugurando a clínica. E isso foi muito legal. Eu lembro que hoje eu encontro as pessoas que foram na inauguração e aí fala, cara, tudo que você falou, você fez. Tudo. Então isso é muito legal, é um reconhecimento que as pessoas veem, né? Primeiro eles te acham louco, né? Doido, e aí agora visionário, né? Então, e foi muito... E quando assim, conta para as pessoas, quando a gente abriu a primeira unidade, o que passava na sua cabeça? Não sei exatamente falar o que passava na minha cabeça. Na verdade, eu lembro porque a gente sempre trabalhou dessa forma, Mas assim, eu falo assim, os desafios, sabe? Nossa, agora eu tenho uma clínica minha, de uma salinha para uma clínica, né? Eu lembro que a primeira avaliação, né, porque a gente sempre trabalhou nesse método avaliação, né, conversar, aquele primeiro bate-papo com um paciente. Eu falo que assim, a gente sai, porque você sabe que eu ainda não tinha terminado a faculdade, mas como eu te falei, a faculdade ela te dá ali certificados para que você possa trabalhar tranquilamente, né? Mas eu não tinha a experiência, mas eu tinha conhecimento, né? Porque eu sempre estudei e aprofundei muito nessa área por gostar muito, né? Então eu passava meu final de semana ali, muitas das vezes estudando. Então, quando o paciente, eu sempre tive muita segurança de tudo que eu estava falando e fazendo, mas a primeira vez que o paciente sentou na minha frente, me apagou a memória. E aí eu engasgava e não sabia o que falar, né? Mas acabei saindo bem ali nessa situação. E foi acontecendo, né? No caso, eu fazendo dentro da clínica os atendimentos, mas você trazendo muitas indicações, né, de paciente, né? Praticamente seus amigos todos estavam... Nessa hora tem que chamar os amigos, né? E uma coisa que você falou, tipo assim, na época eu não tinha formado ainda. Por exemplo, outra coisa que eu falei, porque eu falo em todas as palestras que eu participo, que eu tenho um perfil, a bandeira do Brasil é ordem e progresso. Eu sou progresso e ordem. Faz, conserta. Faz, conserta. Eu tenho esse perfil. E você pensou, às vezes na época não entendeu isso, mas você fez e depois foi atrás consertar. Então, isso foi muito legal, né? Na verdade, assim, acredito por eu ter trabalhado com você, eu já sabia, já entendia muito o seu jeito, então eu confiava muito em tudo, né? Então eu acreditava, ele tá certo. Eu lembro que eu chegava lá, você tava mega cansada e eu com o Instagram querendo chamar os clientes, olha, tudo animado, vamos bater meta, vamos vender. Isso, exatamente. E uma coisa que marcou muito pra mim, Arlise, é quando a gente começou, né, a entender esse mercado, quais eram os melhores serviços, as melhores tecnologias. Eu lembro que eu testava tudo em mim, aluguei várias máquinas, né, entendi o negócio, né, porque a gente estava ali, ó, aprendendo, né, fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo, errando, consertando. E isso é o empreendedorismo. Por quê? Porque a gente não tinha ninguém, né, pra gente ter uma referência. É assim como é na minha vida como homem, né? Eu não tive uma referência e eu a cada dia querendo melhorar e ser melhor. E a gente uniu todos os procedimentos ali da estética, né? Depilação a cera, limpeza de pele. Fez Lembra tudo, que a gente né? fazia spa dos pés, das mãos? Assim, tudo que tinha
a gente testou, deu errado, tirava, dava certo, deixava, a gente foi modelando de acordo com o projeto. E aí depois da gente validar o negócio, depois da gente... E uma coisa até interessante, falando dessa questão do progresso e ordem, eu não tinha o dinheiro para montar a clínica, você lembra que eu peguei emprestado, um agiota e tudo, deu maior problema, você sabe disso. E aí depois fiquei desesperado, consegui pagar, né? E assim, o que eu gosto de falar para as pessoas, tanto para o homem quanto para a mulher, que empreendedorismo, essa questão de querer realizar o sonho, ser bem-sucedido, a gente tem que fazer, tem que pôr a mão na massa, não é ficar sentado no sofá esperando cair na cabeça. E é engraçado porque, assim, você fala da questão de pegou o dinheiro, mas como assim, a gente montou algo muito bonito desde o início, né? Porque sempre foi muito linda, né? Tudo organizado, né? Desenhado, né? O pessoal achava que a gente estava nadando de dinheiro. Não. Não, é aquilo. Todo início tem as dificuldades, todo início é difícil, não é fácil, entendeu? A gente só não pode desistir, ter sempre resiliência, correr atrás, dar o melhor todos os dias, entendeu? Ficar perto das pessoas certas, ser humilde, entendeu? E estar sempre aprendendo. Isso é uma coisa que eu carrego sempre comigo em todos os lugares que eu vou, em tudo que eu entro. E aí, assim, eu lembro também que foi muito importante a outra empresa que você tinha, né? Porque se não fosse aquela empresa, a gente também não teria conseguido, né? Dar continuidade com a Homens, né? Porque você pegava o seu dinheiro e injetava na Homens. Isso. E eu lembro que até meu salário era R$500 de início, né? Não conseguia nem pagar a faculdade. Isso é verdade. E depois, Arlis, né, que aí você continuou na faculdade, você formou, o negócio foi evoluindo, a gente entendeu mais esse modelo de negócio, eu comecei a olhar para uma segunda unidade, porque eu lembro que quando a gente fez aquela conversa lá em casa, que eu te chamei para a gente ser sócio num negócio, porque até então você trabalhava né, você sempre foi minha funcionária, depois você foi trabalhar para as pessoas, né, tentar empreender, e depois eu fui a pessoa certa para você ser uma empreendedora mais profissional, porque você estava ali de uma forma mais amador, começando e tudo, depois que você foi pensando, né, em abrir CNPJ e tal. Então eu meio que vim para profissionalizar e a gente criar algo junto. Nessa ideia, eu lembro que quando a gente falou, eu falei assim, Arlise, a gente vai montar essa clínica e ela vai ser uma rede de franquias. Eu falei no primeiro dia. E depois de 6 meses da clínica rodando, que a gente validou o negócio, e o negócio, né, eu lembro que tinha um dia, que eu nunca esqueço, aqueles 50 homens que passaram lá em um dia, aquele corredor lotado de homem, aquelas cadeiras, na recepção não cabia. Falei, gente, olha isso, nós estamos no caminho certo, isso aqui é uma franquia. E aí depois disso, né, aí eu conversei com um amigo meu, a gente conseguiu montar numa unidade em Ribeirão Preto, porque eu já tinha entendido como é que era o negócio, eu queria aprender como era uma gestão à distância, porque eu não tinha essa experiência, como fazer uma gestão à distância. Hoje, nós temos franqueados que têm 6 clínicas, 7 clínicas, que conseguem fazer essa gestão à distância. Às vezes no início exige um pouco mais, mas consegue fazer. E aí eu entendi essa gestão à distância. Aí depois disso, depois que eu entendi isso, aí é onde veio a pandemia, lembra? É a hora que todo mundo pegou e começou a querer pisar no freio, ninguém queria fazer nada. Você lembra como é que tinha todos aqueles apetrechos que você tinha que fazer na pandemia? Nós tivemos que fechar a clínica, né? Durante um tempo. E ali naquele momento, enquanto todo mundo queria parar, eu, né, falei, já vi uma outra oportunidade. Falei, é hora de acelerar. Porque eu não estava olhando para o problema. Eu estava olhando para a solução e para crescimento. E eu pisei no acelerador, fui para cima, aí eu fui pesquisar sobre franchise,
Aí eu fui pesquisar quem eram os fundadores das marcas, como que fazia uma rede de franquia. E quando eu tinha, né, nós tínhamos a primeira unidade, eu escrevi lá no meu Instagram, e depois de 6 meses, rumo a 500, e muita gente riu da minha cara, não acreditou, falava, Luiz, você sabe o que é fazer 500 franquias? No Brasil, Luiz, você tá em Uberaba, cara, que é isso? É porque já imagina assim, uma clínica é difícil, imagina fazer 500, que é uma meta pessoal minha. Então, assim, tanto você quanto eu, que a gente passou por tanto, assim, a gente pega esse tempo hoje, a gente fala assim, nossa, 6 anos, né? É um tempo muito, muito pequeno, né? Muito pouco. Mas quem vive os 6 anos sabe o tanto que é difícil, o quanto foi muitos desafios que a gente passou. Você na faculdade, você em casa, você trabalhando, eu também, questões financeiras, uma série de coisas. E assim, mas uma coisa que é muito legal, que nós dois não desistiu, né? Mesmo as pessoas jogando a gente para baixo, que as pessoas fazem isso. Parece que, além de ser difícil, tem muita gente ainda que joga contra. No seu caso, falaram que você era doido, que não ia dar certo, não sei o quê. Aí, como eu já ia atender homens, todo mundo falou que eu não ia namorar nunca mais, né? Acertaram. Essa daí eles tinham razão. Eu não sei, hein? Vai que depois desse episódio aqui aparece aí, né? Um príncipe aí, um homem na sua vida. Brincadeiras à parte, mas assim, realmente não foi fácil, né? Acho que pra ninguém é fácil, né? A gente sempre cuidou da nossa mãe, né? Então, trabalhar, cuidar da mãe, cuidar de filho, faculdade, e ainda ter a empresa, né? Igual você falou, os atendimentos. Hoje a gente parou de trabalhar com alguns tipos de serviço porque era muito cansativo, né? Eu me lembro de, às vezes, ter que tomar uma injeção porque o corpo, as mãos não estavam suportando mais a quantidade de atendimento que eu tinha que fazer ali daqueles procedimentos, né? E aí começamos a entender realmente o que é o tipo de trabalho que a gente conseguiria um faturamento do qual você sonhava, né? Porque eu realmente, a minha cabeça nunca ia ser esse tipo de faturamento que a gente iria conquistar. Eu não tinha essa visão mesmo de franchise, né? Igual a gente tem hoje, né? Isso, não imaginava. Mas assim, isso. O fato da gente não desistir, o fato da gente sempre olhar para a solução e não para o problema, os desafios sempre acontecem, entendeu? E quando a gente coloca uma meta e a gente trabalha, faz o nosso papel todos os dias, cada vez melhor, o resultado chega. Eu falo, né, que em primeiro lugar vem Deus, família. Eu nunca inaugurei uma clínica sem agradecer a Deus. Deus sempre colocou as pessoas certas no meu caminho, sempre. Hoje, esse negócio grande no Brasil todo, né, a gente está com várias clínicas aí no Brasil. Nós estamos com 19 estados, mais Distrito Federal. Então, e ninguém constrói nada sozinho. Eu construí o início junto com você, até hoje a gente está junto, né? É uma empresa que eu considero familiar, né? A gente sempre foi essa união, família, irmão, um ajudando o outro, porque a gente vê, né, muita gente crescendo e não olha para a família. Você falou de ajudar a mãe, a mãe, né, é tudo, né? Se a gente, nossa senhora, a mãe é que reza tanto pra gente, que torce, ela fica ali no Instagram mandando um monte de mensagem, e fala com fulano, e ela tá sempre torcendo ali. E aí junta os irmãos, né, as irmãs que vêm trabalhando junto, fazendo sua parte, todo mundo unido. Não tem como dar errado quando uma família tem Deus e é unida, né? A Alessandra, que a gente tirou ela do direito, né? Ela relutou muito para sair da área dela. O que eu vou fazer? Trabalho em direito, o que eu vou fazer na estética? Quem não conhece a Alessandra, gente, a Alessandra é uma irmã nossa, a caçula, e ela formou em direito, né? E ela, durante 8 anos, trabalhando num lugar só, a gente conseguiu tirar ela de lá, falou, não, vem trabalhar com a gente, e hoje ela está muito feliz, a gente trabalha junto, a gente cresceu juntos, trabalhando junto, e eu lembro que
Quando na nossa infância a gente tinha um quarto que era os três juntos, né? Aí hoje a gente vai ver. Talvez é por isso que a gente consiga conviver tanto, né? Que a nossa casa era tão pequena, né? A gente veio de uma família humilde, nossa casa era tão pequena que o nosso quarto era nós três, e grande já, né? Não Então tinha. a gente foi obrigado a conviver junto e aprender a não brigar, né? E foi assim, acredito que a gente separou o quarto, a gente já estava praticamente adolescente, né? Quando a gente foi para outra rua lá. Acredito que a gente tinha mais de 12 anos. Isso. E aí, Arlis, voltando nessa parte das unidades, depois virou franquia, abriu a primeira unidade, que aí foi a primeira unidade, assim, de franquia, que no caso era a terceira unidade. Aí abriu Itajaí, aí depois foi abrindo Joinville, foi abrindo várias. E eu lembro que até a 15ª clínica, eu sempre fui aquele empreendedor que mão na massa, que eu ia lá, escolhia ponto, ajudava na obra, pintava, né? O que eu fiz na primeira, eu falava, Arlis, cuida aí que eu vou olhar lá para as outras. Eu tinha que ajudar na expansão, ajudar você na operação, dar suporte para franqueada, eu tive que correr para todos os lados ali e fazia esse trabalho assim, aprendendo todos os dias, acertando, errando. Inaugurei clínica chorando, com o pé molhado, chuva derrubando tudo. A clínica de jardins. Nossa, já foi muito desafiador, né, durante todos esses anos para chegar até aqui. Entendeu? Mas eu vejo também, voltando na Alessandra, é que você tem o dom para essa parte de expansão, de buscar inovação para dentro da clínica. Eu na operação dentro da clínica, porque todo mundo elogia muito, né, a forma do atendimento, né? É o que eu mais recebo as mensagens. Isso foi o meu modo, né, de fazer dentro da clínica, né? Por quê? Porque aqui na cidade, o que a gente mais tem reclamação de outros lugares são que não somos muito bem atendidos, né? Que eles não é muito atendido. Sim, então aqui na Homens, o nosso lema é que nosso cliente ele é muito bem tratado e recebido aqui dentro da clínica. Você sabia que isso sem querer, né, sem querer, esse DNA seu, desse atendimento que você criou dentro da Homens, a gente conseguiu replicar isso nas outras unidades? Hoje, todas as unidades, o que eu mais recebo é elogio dos atendimentos. Os times, eles têm vocês aqui em Uberaba como referência nisso e viu que esse atendimento top, né, que a gente dá aqui, faz gerar muito resultado e todas elas pegaram esse DNA e essa estratégia que vocês criaram, que isso acabou se tornando hoje natural, né, que é o que a gente mais... Porque todo mundo às vezes imagina, lá é as duas irmãs do Luiz, aí é aquele mega atendimento e tal, mas não é. Vocês criaram ali que todos os outros colaboradores também fazem esse atendimento. Porque desde a clínica de Ribeirão, sempre sou eu e a Alessandra fazendo treinamento, né? Eu na parte de estética e dos atendimentos e a Alessandra tem uma expertise muito grande na área de recepção, né? Daqueles sistemas que a gente trabalha dentro da clínica, né? E isso é tão legal que depois que a gente lançou, né, a primeira franquia, e depois, quando chegou até a 15ª, uma outra coisa que as pessoas me perguntam é como que surgiu o Lucas Luco no projeto, né? Aí a gente pensa, a pessoa fica curiosa, nossa, um negócio que era pequenininho lá em Uberaba, uma cidade totalmente do agro, uma cidade que, se a gente for pensar, eu não montaria um negócio, é uma cidade que o homem não é vaidoso, porque normalmente um negócio tão desafiador, tão inovador, imagina uma grande capital, né? São Paulo, Rio, umas grandes capitais aí, e não imagina no interior, numa cidade do agro. E a gente foi bastante resiliente e mostrou que é capaz de montar e fazer dar certo. E isso chamou a atenção do Lucas, chamou a atenção da 300, que a 300 hoje é a maior aceleradora de franquia no Brasil, e juntos, nós três, resolvemos
com essa união, fazer esse negócio ser bastante acesso a todas as pessoas. É um negócio bastante, agora eu não lembro a palavra, bastante, agora fugiu o nome. Mas assim, é um negócio bastante que a gente queria, com a união de uma aceleradora, de um artista e com aquela parte de um empreendedor nato, sonhador, que realmente fez o negócio dar certo, a gente conseguiu levar isso para várias pessoas que hoje são sócios. Eu falo assim, eu sou muito feliz, porque às vezes eu olho para outras redes, né? Todos têm o lado positivo, negativo, isso é em todo negócio, mas hoje eu vejo na Homens uma rede muito positiva, entendeu? Eu vejo, sim, franqueados bastante capacitados, uns franqueados bastante, assim, de alto nível, sabe? Uma rede rica, uma rede, sabe, forte para segurar e crescer. Porque quando eu escrevi 500 unidades lá, não era para ter 500 franqueados, era para ter 200, 250 bons franqueados que tenham 5, 10 franquias. E a gente junto, eu e os 3 sócios, né, nós conseguimos levar isso para o Brasil todo. Nós temos agora, para esse ano, uma meta muito ambiciosa e a gente quer crescer cada vez mais. Hoje, você olhando para esse negócio tão grande e imaginando lá atrás, aquele negócio pequenininho, desafiador, pegando dinheiro emprestado, o que você pensa hoje? Assim? Luiz, eu conhecendo todas as pessoas que a gente conheceu, né, o pessoal da 300, outras pessoas que a gente veio conhecendo ao longo desse caminho. Quando você fala assim, pessoa, gente de Uberaba, não sei o quê, nós duvidamos do nosso potencial, né? E eu vejo que nós temos o mesmo potencial que as pessoas enxergam quem está de fora de outra cidade. Porque o que a gente fez com 15 unidades, trabalhando só 5 pessoas, em venda, expansão, treinamento de sistema e recepção, que era a Alessandra, eu na parte de treinamento online, né? Uhum. Sempre tudo online, fazendo, porque não tinha como eu largar a clínica matriz, a Alessandra, para poder sair e poder fazer esse treinamento presencial, né? Então, assim, a gente vendendo na clínica, fazendo atendimento, trabalhando, mas fazendo a expansão também das outras. E hoje, são assim, é uma gestão forte. Eu falo assim, não que a gente ali a gente estava aprendendo, correndo atrás, trazendo profissionais para nos ajudar, que tinha capacidade, mas hoje eu vejo que a gente tem grandes profissionais na gestão, né? Nós temos uma gestão hoje de alta performance, nós temos suporte jurídico, marketing, tudo aquilo que uma franqueadora, né, com várias pessoas precisa para esses franqueados, né? Hoje eu estou muito focado no sucesso do franqueado, estou sempre inovando, indo atrás, e eu fico muito feliz e eu vendo essa quantidade de gente boa que está junto hoje para fazer esse negócio, porque a gente cresceu muito e de uma forma muito acelerada, então precisava de pessoas, né? E uma coisa que é interessante, que hoje a Homens ela está em cima de 4 pilares, que é bom a gente falar isso, né? Que é o transplante capilar, o tratamento capilar, com a linha de produtos. Nós temos aqui a depilação a LED, que é um diferencial da Homens, que é essa parte de indolor, porque o homem não aceita, né? E a gente entendeu muito isso, as dores, né? Eu pelo menos sou muito sensível, não gosto de dor, então homem também não. Então a gente entendeu qual é a melhor tecnologia. A gente testou, né, o equipamento, a gente alugou vários. A parte de depilação, a estética facial, qual que era o melhor botox, né, para fazer, a parte corporal, quais são as tecnologias que funciona para a pele, para o corpo do homem. Então, isso, e também a linha de produtos, de suplemento, a parte do home care, a parte de produto para cabelo.
E eu tô sempre indo atrás de novidade, inovação. E esse ano eu vou lançar o 5º pilar, que é a saúde sexual do homem, que é a saúde masculina. O que seria isso? Que é a harmonização íntima, né, que é ali a parte de ejaculação precoce, da impotência. Eu quero muito trabalhar esse tipo de serviço, não vou escancarar nas fachadas, mas através de marketing e a comunicação interna, que eu vejo um potencial muito grande nesse mercado. E o bacana da Homens, o nome ficou tão forte, tão bom, que amanhã ou depois, às vezes um serviço que não está dando certo, a gente tira e bota outro, porque vem sempre serviços novos, tendência nova, dores novas no mercado, e a Homens sempre vai ser a Homens. E uma coisa que eu queria que você falasse, qual é a sua visão hoje do mercado masculino no Brasil? Como que você vê essa onda azul aí, né? Eu vejo que o pessoal assim, da faixa etária de 50 anos, eles estão buscando muito algo assim que eles não pensavam lá atrás, né, em se cuidar, em fazer um tratamento facial, em rejuvenescimento. Então hoje eu vejo essa faixa etária buscando muito esses tipos de tratamento, né? Mas só para complementar, depois você conclui, quando a gente começou a Homens, a gente queria atender o homem, né? E aí no meio, né, trabalhando, a gente entendeu quem é o homem que vai na Homens, que é aquele dos 30 a 45. E você falando, né, de 50, 60, nesses últimos anos agora, acho que um ano atrás, aumentou a régua, né? Começou a vir homens que 10 anos atrás nem olhava para isso. E hoje um cara de 50, 60, ele vai na clínica, né? Sim, vai. E isso é interessante você falar, que é uma visão muito boa em relação ao mercado. E uma coisa que é interessante depois dessa parte é falar dos jovens, né? A quantidade de jovem que a mãe está levando na clínica, às vezes está sofrendo bullying na escola, né? Não quer sair de casa. Porque hoje a gente tem jovens, né, que já tem a genética ali da calvície e aí tem jovens com 20 anos que já está com esse problema, né? E o que o pessoal não sabe, alguns não têm acesso que existe o tratamento, né? Não precisa esperar o cabelo cair todo para aí sim pensar em um transplante capilar. Porque quem tem essa genética tem que cuidar o resto da vida. Então, a Homens está ali e consegue fazer esse tratamento. Em relação a jovens, o que a gente via antigamente, muito preconceito em relação à depilação, né? Eram poucos homens que faziam depilação, apesar de querer muito fazer, dos pelos incomodar, de ter ali o incômodo por causa da foliculite, dor, que é a foliculite é uma dor, né? Que fica incomodando esse paciente o dia todo. E hoje eu vejo nos jovens, né? Inclusive o Cauã com 14 anos, ele não quer nada de pelo. Então, o Cauã, esses jovens aí com 18, 20 anos daqui para o futuro, eles todos vão querer fazer a depilação, né? Então, não vão ser mais igual as pessoas que estão na nossa idade, que ainda veio com um certo preconceito, né? E eu vejo que uma das regiões que a gente mais faz é a parte íntima, né? De depilação, que muitas pessoas duvidam que a gente faz. Então, realmente uma das áreas que a gente mais vende em relação à depilação. As pessoas não acreditam que tantos homens se cuidam, que tantos homens fazem depilação. E eu até brinco, né, com a fabricante da máquina. A gente criou o nosso método de trabalhar dentro da Homens. O equipamento, a gente apostou num equipamento que era novo no mercado, ele tinha 1 ano só. Então eu falo que quem tem mais experiência em relação à depilação a LED mesmo é nós, né? Eu no atendimento, porque eu fazia mais de praticamente 10 horas de depilação por dia, né? De segunda a sexta-feira.
E uma coisa que é bastante legal de eu falar, que eu gosto muito de falar isso, é que quando eu comecei esse projeto, eu pensava, assim, no lado financeiro, eu pensava em crescimento, em expansão e todo aquele lado empreendedorismo, né? E hoje, eu já entendi que o meu negócio não é vender franquia. Claro, eu preciso dos franqueados, né, sócios e franqueados, para a gente crescer esse negócio, fazer essa transformação, que é o que a gente está fazendo no Brasil todo, né, esse mercado, o mercado masculino no Brasil nunca mais vai ser o mesmo, né, com esse trabalho que a gente está fazendo. Mas hoje eu entendi que a minha missão, que Deus colocou junto com esses franqueados, é fazer a transformação de vida desses homens. Pegar aquele cara, né, aquele homem que nunca olhou para ele, e mostrar para ele que a homem está junto com ele em todos os desafios da vida dele. Não é ele passar por uma dor que eu passei, né, de um câncer, para ele começar a se cuidar. Não é ele pegar a mulher dele, jogar ele lá dentro da clínica e falar: cuida desse homem pra mim. Mas sabe quando eu vejo os homens mais se cuidando? Depois que terminou o casamento. Não, então, é uma dor. Às vezes ele fica esperando um término, uma doença, um problema para ele começar a olhar para ele. Exatamente. Então, hoje a minha missão é mostrar para eles, através desse canal aqui, no YouTube, no Spotify, que tá na hora de se cuidar e a hora que ele começar a fazer isso, ele vai ser um cara melhor em casa, para os filhos, para a esposa, no trabalho, para a saúde dele, para a confiança, para tudo. Hoje eu vejo todos os nossos pacientes de transplante capilar que a autoestima a outra mudou totalmente, né? Rejuvenesceu. Praticamente assim, um homem que ele fez o transplante capilar, você coloca nele 10 anos mais jovem. Então, vejo assim, o sorriso no rosto deles, eles voltarem a tirar foto, a mandar foto para nós, né? Tipo, foi num evento, ele se arrumou todo e se achou todo bonito, ele manda a foto pra gente, sabe? Agradecendo, ficando feliz, mudando a foto do perfil ali do WhatsApp dele, das redes sociais. Então, eu recebo, às vezes, áudios e mensagens desfranqueados dos pacientes que vão nas outras clínicas, em outros estados, que é o que fez eu também reconhecer muito isso, que qual que era a minha missão, é homem que, às vezes, as pessoas chamando ele de velho, feio, não sei o que, ele não considerava que ele era essa pessoa, e ele começou a se cuidar na clínica, e isso mudou, né? Homens que, às vezes, estavam querendo até suicidar, né? Começou a ir na clínica, hoje salvou o casamento, não pensem mais isso, está muito mais feliz. Então, essas histórias que me motivam, né, cada vez mais, e assim, e graças a você, que também acreditou em mim, que confiou em mim, entendeu? Para a gente construir isso junto, porque hoje eu preciso e estou junto com meus franqueados para levar isso no Brasil, mas quem foi a primeira pessoa a confiar em mim foi você, né? E eu te agradeço, estou muito feliz de você estar aqui. Você é minha irmã do meu coração, sempre vai ser. E eu, assim, esse episódio aqui, esse primeiro episódio, não poderia ser uma pessoa tão especial que é você. Porque isso aqui vai ficar para esse mundo entender que dois irmãos começaram numa cidade pequena e transformou o Brasil todo para melhor. Entendeu? Acho que quando a gente tiver com, sei lá, velhinhos, dois, Cauã já grande, a gente vai olhar para trás e falar assim: olha como que a gente deixou um negócio tão bonito, tão grande, tão bem para essas pessoas. Porque as mulheres, normalmente, ela já se cuida, ela olha para ela, e os homens não. Imagina isso daqui 10, 20 anos, Arlise. A gente vai olhar para trás e falar: nossa, que lindo que a gente fez. E foi nós dois aqui, num atendimento, num negócio que o negócio transformou tudo no mundo, entendeu? Porque esse negócio vai ficar muito grande, entendeu? Muito mesmo.
E foi nós dois, e é legal a gente estar aqui hoje falando disso. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Gente, e eu queria convidar vocês para escrever no nosso canal e acompanhar aí o próximo episódio. Nós vamos chamar aqui só pessoas assim, ó, que realmente faz parte desse negócio e faz sentido vocês conhecerem esse projeto que começa hoje, tá? Então se inscreva aí e acompanhe os próximos episódios nossos, hein? Não perca. Bora lá!